Olá! Nesta videoaula nós iremos falar sobre a respiração celular. Nos alimentamos diariamente de diversos compostos orgânicos, como os carboidratos, as proteínas e os lipídios, e eles são fonte de energia para as nossas células. Porém, seria muito complicado que eles tirassem essa fonte de energia diretamente desses compostos orgânicos, pois teria que haver uma grande produção de enzimas. Dessa maneira, as células convertem a energia de diversos compostos orgânicos em ATP e armazenam em um único tipo de molécula. 3. A estrutura da ATP. A ATP consiste numa molécula com uma molécula de adenina e uma molécula de ribose, que se ligam a 3 fosfatos. Quando o organismo quer armazenar energia a longo prazo, ele transforma carboidratos em lipídios. Então, o objetivo da respiração celular é transformar esses compostos orgânicos em uma única molécula, que é a ATP, que servirá de energia para as nossas células. O combustível mais comum das células é a glicose. As células queimam a glicose para obter energia. A respiração celular é dividida em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Na mitocondria, acontecem 2 fases da etapa da respiração celular: o ciclo de Krebs na matriz e a cadeia respiratória nas cristais mitocondriais. Glicólise. O processo de glicólise ocorre dentro da citoplasma da célula. A palavra glicólise se origina de 2 palavras gregas, glik e lis. A palavra glik significa açúcar e a palavra lis significa quebra. Ou seja, dentro da citoplasma da célula ocorre o processo da glicólise, ou seja, dentro do citoplasma da célula ocorre a quebra da glicose. Para ocorrer essa quebra de glicose, são necessárias 2 células de ATP. Mas todas as células de ATP, essas 2 células de ATP, elas vão ser saudadas depois, no final do processo de glicólise. Já que no final do processo de quebra de glicose, vai ocorrer o saldo de 2 moléculas de ADP. Aqui dá para ver melhor. Começa com a glicose, da glicose, no final do processo de glicólise, acontece a formação do ácido piruvato. Para acontecer esse ácido piruvato, precisa de oxigênio. Só que, em alguns casos, ocorre de não haver oxigênio. Então, esse ácido piruvato ele é convertido em fermentação ou então em etanol com CO2. Vamos falar sobre a segunda etapa, o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico. Nesse ciclo, tem 2 piruvatos no seu citosol. E cada piruvato tem 3 carbonos. E ao entrar na mitocôndria, é liberado 6 CO2, 2 NADH, 2 PADH2 e 2 ATP. Agora é mostrado um pequeno vídeo de como funciona o ciclo de Krebs. Tá aqui, ó. Esse é o ácido pirúvico ou piruvato, né? Você pode encontrar qualquer um dos 2 nomes, formado pela quebra da molécula de glicose lá na fase de glicólise. O que vai acontecer? Essa linha aqui, ó, está mostrando a entrada desse ácido pirúvico na mitocôndria. Então, ele está passando pelas membranas mitocondriais. São 2 membranas, tá? Tem uma membrana mais externa e uma membrana mais interna. Mas olha que legal. Quando o ácido pirúvico ou piruvato entra, quando ele passa pela membrana da mitocôndria, ele perde um dos carbonos na forma de CO2. Olha aqui um carbono indo embora, ó. E com isso, você tem a formação de um novo composto, né, de uma nova molécula chamada de acetil. Então tá aqui acetil, um composto com apenas 2 carbonos. Esse é o processo de entrada da mitocôndria. Agora olha que legal.
Essa acetil, que é um composto com 2 carbonos, vai se juntar com a coenzima A, que nada mais é do que uma enzima que está associada com uma vitamina, por isso que ela é chamada de coenzima, e o nome dessa enzima é A. Então, a coenzima A, que vai o quê? Vai aumentar a velocidade do ciclo de Krebs, a velocidade das reações químicas que acontecem numa parte do ciclo de Krebs. Então, vem essa coenzima e ela se junta com a acetil, formando uma molécula chamada de acetilcoenzima A. Importante salientar que toda vez que você tem uma reação de descarboxilação... Nossa, Jubi, está falando grego. Descarboxilação, gente, é tirar um carbono da molécula. Então, quando você tem uma descarboxilação, você tem a liberação de um CO2. O carbono perdido, ele sai na forma de CO2. E claro, existia muita energia contida nessa ligação que foi quebrada. Essa energia, nesse processo aqui, é capturada pelo NAD+, que se transforma em NADH. Lembre-se que o NADH é um carregador de energia e ele vai pegar essa energia que foi liberada da quebra de uma ligação carbônica. Ou seja, no processo de entrada do ácido pirúvico na mitocôndria, para a formação da molécula acetilcoenzima A, eu tenho a produção de um NADH. Só que nós não podemos esquecer que para cada glicose que é quebrada, nós iremos produzir 2 ácidos pirúvicos. Consequentemente, eu vou produzir 2 acetilcoenzima A. E, consequentemente, eu irei produzir 2 NADHs. Então, vamos lá, gente. Ácido pirúvico entrou na mitocôndria. Aqui está o ácido pirúvico com seus 3 carbonos, que aqui estão representados por essas bolinhas pretas, tá? Então, isso aqui são os carbonos que estão ligados. Quando ele entra, ele perde um carbono na forma de gás carbônico, que está aqui. E claro que se perde um carbono, libera energia, e nessa liberação de energia houve a formação de um NADH. Tudo bem. Aí eu formei a acetil, que é um composto com apenas 2 carbonos, que se uniu a uma enzima, formando o que eu chamo de acetilcoenzima A. Maravilha, tudo lindão, tudo maravilhoso. Até agora isso aqui não é novidade para você. Agora, olha aqui para baixo, ó. Aqui nós temos o ácido oxalacético, Galileu Boy, e ele tem 4 carbonos. Olha que bacana. O ácido oxalacético vem e vai se unir com o acetil. A enzima se solta, né? A coenzima ela se solta, ela só serve para agilizar essa reação. E aí o acetil com 2 carbonos se une com o ácido oxalacético que tem 4 carbonos, formando um composto com 6 carbonos. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse novo composto formado é o ácido cítrico. Por isso que o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico. Ai, por que, Jubijubão? Porque é agora que a casa vai cair. É agora que o ciclo de Krebs vai iniciar. Lembrem-se, qual é nosso objetivo básico? Quebrar ligações para liberar energia e formar moléculas altamente energéticas. Pode ser um ATP, pode ser um NAD, pode até ser um FADH2. Então vamos lá. Só que é o seguinte, nós não vamos quebrar o ácido cítrico de uma vez, porque aí muita energia seria liberada rapidamente e aí a célula mitocôndria não conseguiria aproveitar toda essa energia e transferir essa energia para os ATPs e NADHs, ou seja, muita energia seria perdida. Se eu quebro pouquinho, eu consigo aproveitar muito mais a energia contida na molécula. Maravilha! Chega de papo furado e vamos começar o ciclo de Krebs. O ácido cítrico, ele vai perder um carbono. E quando ele perde um carbono, ele se transforma no ácido cetoglutárico. Esse carbono perdido pelo ácido cítrico é liberado na forma de CO2. E claro, se houve uma descarboxilação, se houve uma quebra de ligações entre carbonos, eu liberei energia. E essa energia ela foi usada para a formação de um NADH. Está aqui o NADH formado. Bom, vamos continuar o ciclo de Krebs. O ácido cetoglutárico tem 5 carbonos. O que a gente vai fazer? Adivinha? Vamos de novo quebrar uma ligaçãozinha entre carbonos. E aí esse carbono que foi
dessa ligação que foi quebrada, esse carbono ele vai sair de novo na forma de CO2. E aí eu tenho a formação de uma molécula com 4 carbonos, chamada ácido succínico. Que nomezinho bonito, hein? Detalhe, perdi um carbono, não perdi? Liberei ou não liberei energia? Forma o quê? O carbono vai sair na forma de CO2 e a energia dá para formar mais um NADH e eu também consigo formar um ATP. Então, nesse passinho agora do ciclo de Krebs, eu formei mais um ATP com a energia liberada e também com essa energia liberada eu formei um NADH. Vamos continuar. Gente, agora é o seguinte, ó. O ácido succínico, o que está acontecendo é que os 2 carbonos que daqui, ó, da acetil, que eram da glicose que foi quebrada, eles já foram perdidos, né? Um foi perdido nesse primeiro passo e o outro foi perdido nesse segundo passo. Não tem mais nenhum carbono que veio da glicose. O processo agora, na verdade, é transformar esse ácido succínico com 4 carbonos em ácido oxalacético, que também tem 4 carbonos. O que eu quero dizer com isso? Que esses passos a partir de agora, daqui do ácido succínico até o ácido oxalacético, não haverá perda de carbono. Apenas haverá perda de hidrogênios, reações de desidrogenação, que a gente chama, e a perda de oxigênio. E aí o que acontece? O ácido succínico vai ser transformado em ácido málico. Claro que como houve quebra de ligações não carbônicas, mas houve quebra de ligações com essa energia liberada, eu formei o FADH2. Gente, o FADH2 é uma molécula carregadora também de energia. É um carregador de elétrons. Ele é a mesma coisa que o NAD. A diferença entre os dois é que o NAD consegue carregar mais energia do que o FAD. Tudo bem? Agora o ácido málico vai se transformar em ácido oxalacético. Também há reações de desidrogenação, né? Consequentemente liberação de energia. E aqui com essa energia liberada eu consigo formar mais um NADzinho H para ser feliz. Ácido oxalacético formado. Se vier uma acetil aqui, ó, forma de novo o ácido cítrico e uou, ciclão do ácido cítrico. Formei ácido oxalacético de novo. Juntou com acetil, forma ácido cítrico e uou, mais um ciclão de Krebs bombando. Importante salientar, gente, que eu só consigo quebrar as ligações carbônicas na presença do oxigênio, formando o CO2. Então, se não tiver oxigênio, não há quebra de carbonos e, consequentemente, não ocorre o ciclo de Krebs. Consequentemente, também não ocorre a produção de energia na forma de NADH, FADH2 e ATP e, consequentemente, você morre, meu amiguinho. Por isso que é importante respirar. Nunca deixem de respirar, tá, gente? Porque quando você respira, você coloca oxigênio dentro da mitocôndria e aí o ciclo de Krebs pode acontecer tranquilamente. Detalhe, qual é o saldo energético do ciclo de Krebs? Vamos ver. Quantos NADs foram produzidos no ciclo de Krebs? 1 NAD, 2 NADs, 3 NADs. Quantos ATPs? 1 ATP. Quantos FADH2? 1 FADH2. Mas cuidado! Isso é para cada acetil que entra no ciclo de Krebs. O que você tem que tomar cuidado é que para cada glicose quebrada, eu tenho a formação de 2 acetils. Então, o que vai acontecer é que para cada glicose quebrada, o ciclo de Krebs acontece 2 vezes. Logo, não é 3 NADHs que são formados, e sim 3 vezes 2. Logo, eu tenho 6 NADHs formados. Ao invés de 1, eu tenho 2 ATPs formados e 2 FADHs formados. Esse é o saldo energético do ciclo de Krebs para uma molécula de glicose que foi quebrada. Então, vamos ver nosso videozinho aqui. Primeiramente, ó, o piruvato entrando na mitocôndria. Aqui o piruvato entra, ó, ele passou pela primeira membrana da mitocôndria. Agora ele vai passar pela segunda membrana da mitocôndria. Ó, entrou na mitocôndria, ele está lá agora na parte mais interna, na matriz mitocondrial, que é uma cavidade que tem dentro da mitocôndria. Bom, gente, esse é o ácido pirúvico ou piruvato. Lembrem-se que quando ele entra na mitocôndria, ele vai perder um carbono na forma de CO2
e aí você terá a formação de um NADH, porque vai liberar energia, esse NADH vai capturar essa energia. Olha aqui que legal, ó. Ó o CO2 sendo formado, agora eu tenho acetil, ó, uma molécula com 2 carbonos, liberou energia, formei um NAD. Agora essa acetil, que tem 2 carbonos, ela vai se unir com a coenzima A, formando acetil coenzima A. Olha a enzimona chegando aqui. Uou! Formei acetil coenzima A. Agora o que vai acontecer? Vamos começar o ciclo de Krebs. Bom, essa acetil coenzima A vai se juntar com o ácido oxalacético. Vem, ó, que tem 4 carbonos. Juntou. Agora eu formei o ácido cítrico, que tem 6 carbonos. Qual que é a ideia aqui? Quebrar carbono, quebrar ligações entre carbonos, descarboxilar, quebrar ligações de hidrogênio, desidrogenar. Então vamos ver isso acontecer. Vamos perder um carboninho aqui. Perdeu um carbono, perde um carboninho, ácido cítrico. Começou o ciclo de Krebs, hein? Ó, vai perder. Perdeu um carbono, formou o CO2, liberou energia, formei um NADzinho aqui também. Maravilha! Formei um NADzinho. Mais um carbono foi perdido, CO2, mais um NADzinho. Agora eu tenho aquela transformação das moléculas de 4 carbonos até chegar em ácido oxalacético. Formação de ATP. Agora elas estão perdendo oxigênio, estão perdendo hidrogênio. Vamos formar um FADH. Formação do FADH2, formou o FADH2. Formar mais um NADzinho. E de novo eu tenho o ácido oxalacético, que vai se unir com o acetil, formando o ácido cítrico. E assim você tem o recomeço do ciclo de Krebs. Lindo, né? Bom, nós vamos falar agora da terceira e última etapa da respiração celular. Bom, foi passada pela glicose e pelo ciclo de Krebs. E mesmo assim não foram produzidos todos os ATPs que o nosso corpo precisa, que são 30 ATPs. Foi passado pela glicose e foi formado 2 NADH. Conforme a oxidação do ciclo foi mais 8, e no ciclo de Krebs, 2 FADH2. Bom, ambos possuem bastante carga de elétrons que foram extraídos do material orgânico, ou seja, dos alimentos consumidos. Bom, é essa energia que a cadeia respiratória precisa para a formação dos ATPs. Bom, como já foi dito, a cadeia respiratória ela consiste principalmente na formação dos ATPs, pois durante todo o processo, desde o ciclo de Krebs até a glicólise, todo ele só produziu 4 ATPs, sendo 2 no ciclo de Krebs e 2 na glicólise. Então, na cadeia respiratória, ela é responsável por fornecer o que falta para fazer o total, ou seja, os 30 ATPs que são necessários. A cadeia respiratória é responsável pela produção da maior parte e quantidade de ATPs da respiração celular, sendo que a glicólise ela só foi capaz de produzir 2 ATPs e o ciclo de Krebs também só foi capaz de produzir 2 ATPs, ou seja, a cadeia respiratória, que é a última fase da respiração celular, ela terá que produzir 26 ATPs para dar o total, que são 30 ATPs. Mas como ela faria isso? Ela irá utilizar dos NADHs e dos FADH que foram produzidos na glicólise. Na glicólise, especificamente, ela produziu somente 2 NADH, porém na oxidação do piruvato foram produzidos 8 NADH. E serão através desses NADHs e desses FADHs que as proteínas irão extrair os elétrons, que serão conduzidos até o oxigênio. E lá eles retirarão a energia desses elétrons necessárias e a molécula em si irá se juntar juntamente com o oxigênio, que estará formando o H2O, que seria a água da célula. Bom, após isso, os íons são atraídos através da síntese ATP, e quando ele passar por lá é onde será o processo que realmente sairá os ATPs necessários, ou seja, eles irão sofrer uma reação, que será
a junção do ADP juntamente com o fosfato e juntamente com o P, que é o fosfato, que eu já falei, e juntamente com o elétron, que seria o H+. E esses três componentes resultarão nos ATPs. O máximo de ATPs que a cadeia respiratória irá formar será os 26, que serão os necessários, dando um total de 30 ATPs, e esse será a terminação da cadeia respiratória.